No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de como os ricos ficam cada vez mais ricos. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu queria fazer primeiramente uma pergunta bem subjetiva para vocês, né? Eu gostaria de saber um pouco da opinião de vocês. Enriquecer é um fato isolado de sorte ou é um fato construído? A riqueza pode ser conquistada por qualquer pessoa ao longo do tempo? Eu queria que você deixasse seu comentário a respeito dessa pergunta. E lembrando que não existe resposta certa, tá? Eu apenas tenho interesse de saber um pouco da sua opinião a respeito dessa afirmação. E já adiantando, eu acredito mais que a riqueza, né, que se tornar um milionário, um rico, é um fato construído, onde nós podemos, consequentemente, do zero, enriquecer com o passar do tempo. Claro, consequentemente, de boas ações feitas e de bons objetivos definidos, que é importante para que esse caminho seja trilhado mais facilmente. E quando se fala de riqueza, se você acompanha a vida dos milionários, notícias que envolvem os milionários, ou se você segue algum deles nas suas redes sociais, você vai perceber que a maioria deles tem comportamentos bem próximos. Tem alguns hobbies, tem alguns gostos ali que são bem parecidos em alguns aspectos entre todos eles. E isso, claro, é justificado também por alguns fatores que esses milionários buscam, né, e colocam ali como prioridade em sua vida, em sua rotina, para que eles continuem cada vez mais ricos ou cada vez mais multiplicando seu patrimônio. Uma das formas mais comuns de enriquecer, né, é escalando, aumentando em várias e várias vezes o seu patrimônio até atingir um patamar onde, consequentemente, você vai ter que cometer um erro muito grave para que você volte à pobreza novamente. E quando falamos de fatores que podem facilitar o caminho, principalmente para quem não é rico, mas quer buscar, eu separei 4 fatores que são muito importantes e, consequentemente, todos os milionários, até aqueles que já nasceram ricos, como por exemplo um herdeiro, ou aqueles que começaram do zero, como algumas pessoas famosas na história, no sentido de se tornar rico a partir do zero, elas praticaram ao longo das suas vidas, e outros ainda praticam até hoje, e os novos milionários também praticam. São 4 fatores e são 4 pontos que eu acredito ser os mais importantes para quem quer começar a buscar o seu caminho da riqueza, para quem quer mudar um pouco a sua vida, para quem tem o desejo e, claro, quer isso, né, quer praticar isso todos os dias até em algum momento a sua vida mudar de uma forma. Porque, querendo ou não, a riqueza ela também não é algo construído no curto prazo, no imediato. Não dá para enriquecer simplesmente com um estalar de dedos. Se fosse assim, seria ótimo, né? Acordar um dia tranquilamente, abrir o saldo da tua conta e ter alguns milhões de reais lá disponível para você comprar alguns bens ou fazer uma viagem daquele jeito e curtir a vida do jeito que só você poderia imaginar. Porém, não é assim, né? Não é esse conto de fada, nós vivemos em uma realidade totalmente diferente. Porém, eu separei 4 fatores e eu quero falar um pouco deles com vocês a respeito de cada um desses fatores e também explicar um pouco do porquê que as pessoas ricas geralmente fazem isso o tempo inteiro. O primeiro fator é sobre economia e sobre fazer bons investimentos. A verdade é que as pessoas ricas dificilmente gastam todo o seu dinheiro. Elas já separam e já destinam uma parte daquilo que elas têm ou que elas acumularam de patrimônio, pode ser todo o dinheiro ou pode ser todos os bens. Uma parte desses bens ou do seu dinheiro é destinado a multiplicar mais ainda o seu patrimônio. Por exemplo, eu tenho um fluxo de caixa, ou eu recebo, né, mensalmente 100 mil reais todos os meses. Só que desses 100 mil reais eu teoricamente não preciso gastar os 100 mil todos os meses, mensalmente. Eu posso muito bem gastar 20, eu posso muito bem gastar até 40, mas eu tenho 60 mil reais ali para me aplicar novamente e fazer o meu patrimônio aumentar mais uma vez. E lá no próximo mês, teoricamente, eu já teria a minha renda de novo naquele valor, mais um valor que eu guardei que já me gerou algum tipo de retorno. Por exemplo, com uma aplicação financeira, onde eu tenho juros compostos trabalhando para mim o tempo inteiro. Isso seria uma das possibilidades de fazer um bom investimento. Não só em aplicação financeira, investindo em imóveis, em negócios, em empresas, né? Expondo ali um pouco do seu capital a alguns e diversificando assim, né, o seu patrimônio, consequentemente buscando mais distribuição da sua renda e, claro, controlando sempre e priorizando a multiplicação. Imagine que às vezes é mais difícil uma pessoa que não tem tantos gastos mensalmente economizar 10% do seu salário do que um rico que consequentemente ganha mais e tem um custo de vida também diferente. Ele tem mais facilidade de guardar, porque aquilo é parte da mentalidade dessa pessoa. Ela sabe que se ela não colocar o dinheiro o tempo inteiro para trabalhar para ela novamente, mesmo que uma fração, uma parcela significativa daquilo que ela tem disponível sempre, consequentemente ela pode acabar empobrecendo novamente. Existe até um ditado popular que fala que o rico não quer voltar a ser pobre de forma alguma, mas o pobre tem vontade de ser rico. E isso é verdade. Dificilmente você vai ver algum rico falando que tem vontade e desejo de empobrecer novamente. E eles passam o tempo inteiro, até o último dia de suas vidas, trabalhando
e buscando cada vez mais ter independência e sempre colocando o dinheiro. Quanto mais ele ganha e mais patrimônio ele acumula, mais ele continua fazendo aquilo se multiplicar várias e várias vezes, assim por toda a sua vida. E consequentemente, se eu tenho uma equação onde o meu patrimônio, aquele que eu tenho de bem, ele está sendo multiplicado ao invés de subtraído, onde eu só tiro, consequentemente ele vai aumentar com o passar do tempo, né? Então esse é um dos primeiros fatores que os ricos têm como prioridade e todos eles fazem isso o tempo inteiro, né? São investimentos e praticam o hábito de economizar. Não é porque o rico muitas vezes gosta de mostrar alguma coisa de luxo, algum artigo caro, algum carro luxuoso de uma marca famosa ou roupas de luxo, que ele muitas vezes também não está fazendo ou não está, né, aplicando o seu patrimônio em outras fontes de rendas que acabam até cobrindo os custos de comprar aquele bem. Consequentemente, pelo menos pela lógica, né, eu na minha visão, se eu tivesse alguns milhões, 100 milhões, 1 bilhão em patrimônio, consequentemente, eu não estaria gastando, eu nem tenho esse interesse, na verdade, de estar gastando com coisas exageradamente caras, né? Eu não vejo sentido nisso. O mesmo veículo que custa 40 mil, 50 mil, ele vai me levar para o mesmo lugar que um veículo que custa 1 milhão. Então é um custo maior que eu tenho simplesmente para querer demonstrar algo, ou muitas vezes por questão de ego mesmo, né? Porque, consequentemente, o patrimônio, ele reflete muitas vezes o ego daquela pessoa que o possui. Algo que um próprio investidor muito conhecido aqui brasileiro já comentou em algum momento aí nas entrevistas que ele faz, que é, né, o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Consequentemente, né, isso vai de pessoa para pessoa e não se trata somente da questão de ter dinheiro ou não, mas sim de um caráter e de uma mentalidade individual de cada um. Outro fator que também é interessante e é essencial, e todos os milionários, os ricos fazem isso o tempo inteiro, é a busca pela geração de renda. Consequentemente, é aquela estratégia de simplesmente não depender de uma única fonte de renda. É não pôr todos os ovos em um único ninho. Não pôr todos os ovos em um único ninho, pois esse ninho pode cair e pode, consequentemente, quebrar todos os ovos que você depositou naquele ninho. E isso, quando falamos em questão de renda e receita, consequentemente, estamos falando de não só depositar todo o nosso dinheiro ou não simplesmente acreditar em um só objetivo para o nosso dinheiro, para o nosso patrimônio, em um só tipo de fonte de renda, mas sim que ao longo do tempo eles buscam o tempo inteiro novas fontes de renda, uma fonte que venha de investimentos, onde o seu dinheiro vai estar aplicado, gerando renda passiva todos os meses, é um novo tipo de negócio, é uma nova oportunidade que alguém chegou até para chamar ele como sócio, ou ele acabou buscando por interesse próprio se associar a algum tipo de negócio que na visão dele e na percepção desta pessoa acaba sendo uma ótima oportunidade e aí uma nova fonte de renda para que ele tenha o tempo inteiro renda e mais uma vez a equação trabalhando a favor, né? Mais dinheiro, eu tenho mais dinheiro no meu fluxo de caixa, na minha movimentação, entrando no meu bolso do que saindo, e consequentemente essa conta não tem como dar errado, né? Se eu tenho mais dinheiro sobra do que o que eu gasto, consequentemente eu tenho o poder de escolha de fazer um melhor investimento, de alocar esse recurso que está ali de saldo, de resíduo, em outra coisa que me faça ter mais retorno ainda no próximo mês subsequente ou no próximo ano, enfim, nos próximos anos que eu tenha à frente. Terceiro fator que as pessoas bem-sucedidas, os ricos, fazem o tempo inteiro, e esse eu acho interessante, não é só para quem é rico, assim como os outros também não. Eu acredito que isso é essencial para qualquer pessoa. Não se trata só de riqueza, mas sim de qualquer outro objetivo que você tenha, que é simplesmente parte do network e também da educação financeira. Os ricos, eles estão sempre buscando se educar o tempo inteiro em relação ao seu próprio dinheiro, estudando formas de investir, formas de economizar, formas de não gastar o seu dinheiro de forma excessiva e, claro, alocando, sempre fazendo investimento, por exemplo, na bolsa de valores, em outros tipos de negócios que muitas vezes são mais viáveis aos olhos dessa pessoa. E muitas vezes ela consegue ter essa oportunidade e essa visão das coisas a partir do network. O network nada mais é do que buscar o contato e viver, né, estar entre pessoas que falam a mesma língua que você naquela situação que você quer estar na sua vida. Se eu quero ser bem-sucedido, muitas vezes não só no meu empreendimento, no meu negócio, nos meus investimentos, se eu quero ser bem-sucedido no meu trabalho, na minha área em que eu atuo, em que eu sou formado, enfim, eu preciso começar a ter contato com pessoas que já fazem aquilo antes de mim, antes da minha pessoa, porque eu já vou aprender e já vou ter certeza do que eu posso não errar e do que eu posso fazer para também acertar, ter mais certeza de assertividade naquilo que eu vou fazer. É basicamente isso que o network permite, né? É você buscar ter uma rede de contatos ao longo da sua vida, ao seu redor, que facilite
e te traga pessoas que te envolva em processos onde você vai estar cada vez mais próximo daquele que você deseja. Então, pode ver que pessoas ricas geralmente estão sempre pagando para estar em contato com outras pessoas ricas, para estar naquele meio. E isso não é visto como um gasto para essas pessoas, mas sim como um investimento, né? Você está pagando, você está vivendo a experiência de estar em contato com outras pessoas que têm muitas vezes 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes mais o patrimônio que você, e você também consegue aprender a respeito de algo que às vezes você nem tinha tanto conhecimento assim. E aí, consequentemente, tudo aquilo que vem para preencher, né, uma lacuna de conhecimento que nós não teríamos naquele momento, agrega diretamente em nossa vida, na área profissional, na área pessoal, na área dos empreendedorismo, na área de negócios, em todas as áreas da nossa vida também. O network, ele faz parte do nosso dia a dia, e eu sempre falo e gosto também de ter essa visão de que para que nós temos mais facilidade de atingir aquele que nós desejamos, nós precisamos de networking o tempo inteiro no nosso dia a dia, naquilo que nós realizamos, seja dentro do trabalho, dentro de casa, no meio das amizades que nós temos, em qualquer lugar. O network, ele acontece o tempo inteiro. Porém, né, é válido que você defina o que é realmente importante para você, de acordo com seus objetivos, para que isso fique mais claro. Não adianta você ir fazer network com alguém que está te incentivando, te motivando, aí direto pro buraco ao invés de sair dele. Aí também não faz sentido nenhum, não é mesmo? Outra coisa que é muito importante que você tenha, que os ricos praticam o tempo inteiro, é 2 hábitos que são essenciais e essas pessoas têm isso em comum, que é a persistência e a resiliência. A persistência vem de não desistir em primeiro momento daquilo que você deseja fazer acontecer. Muitas pessoas que são bem-sucedidas hoje e que já foram bem-sucedidas na história, elas persistiram. Elas fracassaram não uma, nem duas, muitas vezes fracassaram 5 vezes, mais vezes, fracassaram em um tipo de negócio, abandonaram aquilo, né? Acreditaram e depositaram a fé delas em outras coisas. Persistiram e insistiram o tempo inteiro, sempre acreditando que poderia dar um resultado, dar um retorno. E muitas dessas pessoas que são bem-sucedidas hoje, que nós conhecemos atualmente, passaram por dificuldades, né? Alguns mais, outros menos, mas a persistência, ela precisa estar ali o tempo inteiro dentro de cada um de nós, para que nós possamos ter mais facilidade de fazer aquilo acontecer. Se nós desistíssemos o tempo inteiro de primeiro momento de tudo que nós fôssemos fazer, acredito que o mundo seria hoje praticamente nada, né? Se o primeiro homem desistisse de pegar o foguete para ir à lua, ou o primeiro homem desistisse de lutar pela liberdade das pessoas em diversos aspectos, onde nós estaríamos hoje? Então a persistência, ela faz parte da nossa vida e ela é ideal para que os nossos objetivos sejam mais próximos de serem realizados. E a resiliência é saber lidar com os momentos difíceis que nós passamos o tempo inteiro. E os ricos também passam por momentos difíceis. Com outro grau de dificuldade, provavelmente, sim, é que a realidade de quem tem um patrimônio de milhões e milhões na conta é diferente daquela pessoa que tem simplesmente muitas vezes um salário mínimo. Mas, porém, todos nós temos problemas e muitas vezes não dá para julgar também o problema de uma pessoa que tem dinheiro simplesmente porque ela tem dinheiro. Até porque isso não é e nunca vai ser o mais ideal e o que vai fazer alguém melhor que o outro. Eu posso ter 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões na conta. Eu não vou me sentir, eu não me vejo sendo melhor que nenhum de vocês, provavelmente, que pode estar me assistindo. Da mesma forma que vocês também podem ter algum milionário me assistindo, pode ter alguém que tem milhões e milhões na conta, e você pode saber que eu também não me sinto nem um pouco pior que você, nem melhor em momento algum, em nenhum tipo de aspecto. Nós somos humanos e somos iguais, e sempre vamos ser assim, né? Diferentes em algumas opiniões e alguns pontos de vista, mas iguais em outros. E é isso que nos faz ser humano, na verdade. E isso, claro, são importantes, e é importante para que nós não só busquemos a riqueza, como também uma melhor qualidade de vida. Esses 4 pontos que eu trouxe aqui são muito importantes e você pode buscar detalhadamente, acompanhar um pouco mais da rotina dos milionários, que você vai ver que eles praticam isso o tempo inteiro. Network, educação financeira, uma busca inteligente por investimentos, uma geração, né, múltiplas fontes de renda. Isso aí é basicamente o que todos esses milionários fazem o tempo inteiro. E eu espero que eu tenha te ajudado ao longo desse vídeo. Se você gostou, eu só peço simplesmente que, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal, que você deixe seu gostei, compartilha com seus amigos que querem aprender também sobre investimento e sobre outra infinidade de assuntos relacionados. Vão me acompanhando por aqui, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo relacionado. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.